as seguintes regras. Primeiro, os índios possuem a posse permanente das terras, além do usufruto exclusivo das riquezas do solo, do subsolo, dos rios e dos lagos existentes. Os índios, por outro lado, podem até mesmo ingressar em juízo para defender os seus interesses, mas é a União quem demarca suas terras e quem protege os seus bens. Segunda regrinha, a Constituição também permite que, mediante autorização do Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, seja feito o aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, assegurada aos índios participação nos resultados da lavra nos termos da lei. Sabem em que categoria de bens se encontram essas terras? Nós já dissemos anteriormente, elas são bens públicos de uso especial, porque estão afetadas ao uso pelos índios, na forma definida pela Constituição Federal. Consequentemente, são também inalienáveis e indisponíveis. E as terras devolutas, que é o nosso próximo item? Bom, antes mesmo de iniciarmos o assunto sobre as terras devolutas, gostaria de tirar uma ideia equivocada que às vezes se tem sobre esse instituto. Nunca digam que terra devoluta é terra de ninguém. Isso é completamente errado. Terras devolutas são as terras públicas que integram a categoria de bens dominicais, porque elas não têm destinação específica. Para entendermos esse instituto, é bom lembrar rapidamente a sua origem no Brasil. Inicialmente, todas as nossas terras eram públicas e pertenciam a Portugal. Muito bem, com o tempo houve a divisão das terras em capitanias hereditárias e foram sendo realizadas as concessões de sesmarias aos colonizadores, que tinham a obrigação de cultivar essas terras, sob pena de comiço, isto é, de reversão delas ao poder central, em caso de descumprimento das obrigações. Assim, as terras que não foram passadas aos particulares e aquelas que foram revertidas através do comiço constituem as terras devolutas. Como bem anota Maria Silvia Zanella de Pietro, as terras devolutas eram terras vagas, abandonadas, não utilizadas quer pelo poder público, quer pelos particulares. Pode haver terras devolutas pertencentes à União, aos estados e aos municípios. Com relação às terras devolutas da União, o artigo 20, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que são assim consideradas aquelas indispensáveis à defesa de fronteiras, indispensáveis também à defesa das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definição dada por lei. Sabem como as terras devolutas são integradas ao domínio público? Isso é importante gravar. Através de uma ação denominada ação discriminatória, que é prevista na Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976. O processo de discriminação aplica-se no âmbito federal e no estadual, naquilo que couber. Como bem anota também Maria Silvia Zanella de Pietro, o objetivo do processo discriminatório é separar as terras públicas das terras particulares, mediante a verificação de legitimidade dos títulos de domínios particulares, apurando por exclusão as terras do domínio público. O processo de discriminação, que contém uma fase administrativa e outra fase judicial, visa inicialmente chamar os interessados, através de edital, para apresentarem os seus títulos. Após essa fase, procede-se à demarcação das terras, a fim de serem separadas as terras dos particulares daquelas terras que não têm títulos. O processo judicial somente será proposto caso o processo administrativo não se mostre eficaz, ou caso haja algum interessado que não tenha atendido ao chamado, ou ainda,
se no curso do processo administrativo houver atentado, tal como o define o artigo 25 desta lei. Uma vez proferida a sentença, faz-se a demarcação das terras, que são, ao final, levadas ao registro. Muito bem. Temos ainda, como integrante do domínio público, a quinta modalidade, que é a faixa de fronteira. A faixa de fronteira é definida na Lei 6.634, de 1979, que determina como faixa de fronteira a área de 150 quilômetros de largura paralela à linha divisória terrestre do território nacional e considerada fundamental para manter a segurança nacional. Importante lembrar que isso não significa que todas as terras situadas na fronteira sejam públicas e de propriedade da União, porque o artigo 20, inciso 2, e também o respectivo parágrafo 2º da Constituição Federal se referem apenas às terras indispensáveis à defesa das fronteiras. Então, pode haver também terras dos particulares nessa faixa, que obviamente ficam sujeitas às restrições estabelecidas por lei. Nossa sexta categoria de bens, as ilhas. As ilhas podem ser pertencentes à União, aos estados, aos municípios e a terceiros, ou seja, aos particulares. No geral, trata-se de bens dominicais, salvo se a lei as tiver afetado a outro destino. Nosso outro item é aquele que dispõe sobre as águas públicas. As águas públicas estão classificadas no Código de Águas, que é o Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934. E podem ser de uso comum do povo ou também dominicais. Assim, são bens públicos tanto as águas correntes, ou seja, os rios, os riachos, os mares, quanto as águas dormentes, isto é, as lagoas e os lagos, e nos termos do artigo 20, inciso 3 da Constituição Federal, serão considerados bens da União se estiverem em terrenos de seu domínio, ou quando banhem mais de um estado, ou ainda quando sirvam de limites com outros países. Também quando se estendam ou provenham de território estrangeiro. Nos demais casos, conforme estabelece o artigo 26, inciso 1 da Constituição Federal, os rios serão pertencentes ao Estado. Também é bom lembrar que nos termos do artigo 20, inciso 8 da Constituição Federal, os potenciais de energia hidráulica são considerados bens do domínio da União. Minas e jazidas. Por fim, encontram-se entre os bens pertencentes à União, nos termos do artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, que constituem os bens dominicais, porque deles se pode fazer exploração econômica. Ok, vistos os bens públicos em espécie, passemos agora a uma outra questão. Como é que são adquiridos e como é que são alienados os bens públicos? Em relação à aquisição dos bens públicos, ela se dá pelas mesmas formas previstas no direito privado, tais como a compra e venda, doação, permuta, uso capião e outras formas, mas também se dá